Olá, sou Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. E não há criatura que não seja manifesta. Hebreus 4, seguindo. Na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Jesus, o sumo sacerdote, que se compadece de nós, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservamos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa combater das vossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado, aconchegando-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de que recebamos misericórdia e achamos para o socorro em ocasião oportuna. Cristo superior ao sacerdócio da antiga aliança, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens e constituído de todas as coisas, concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como a si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si, senão quando chamado por Deus, como aconteceu a Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se gloriou para se tornar sumo sacerdote, mas o gloriou-se aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como no outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido forte clamor e lágrimas, orações, súplicas, quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado, tornou autor da salvação eterna. Todos os que obedecem, tendo sido nomeados por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Os cristãos hebreus não tinham procedido. A esse respeito temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, portanto vós que tornardes tardios em ouvir, pois com efeito, quando desvieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendo novamente necessidade de alguém que vos ensine, de modo quais não os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente à palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercida para discernir não somente o bem, mas também o mal. Exortação ao processo da fé. Por isso, quando se parte os princípios, elementos da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para que o perfeito, não lançado de novo à base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mão da ressurreição dos mortos no juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Os perigos espirituais. É importante, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial se tornam participantes do Espírito Santo e provaram a sua palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que
de novo estão crucificados para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomia, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos é rejeitada, e perto está da maldição, e o fim é ser queimada, as coisas melhores pertencentes à salvação. Quanto a vós outros, todavia, o amado, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido dos nossos trabalhos, do amor que evidenciasses para com o seu nome, pois servistes aos santos. Desejamos, porém, continue cada vez de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé, pela longanimidade, herdaram as promessas. A imutabilidade da promessa de Deus, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei, te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servido de garantia para eles. É o fim de toda a contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, para as quais é impossível que Deus minta, por forte alento tenhamos de que nos corremos para o refúgio, a fim de lançar mão à esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura, firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, tipo de Cristo, porque Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, quem não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. O sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote, tem mandamento de receber, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, do seu irmão, embora tenham esses descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebe dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo, porém ali aquele quem se testifica que vive. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou na pessoa de Abraão, porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste.
o sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno? Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele a quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que Nosso Senhor procedeu de Judá, tribo de Moisés, nunca atribuiu ao sacerdote, se ainda muito mais evidente, quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Portanto, se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus, Cristo, sacerdote único e perfeito, visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: